Olá, você está assistindo ao canal Wild Horses. Hoje com o nosso programa Análise Diária, fazemos análise da Bitcoin, Litecoin e Bitcoin Cash. Então, sem mais demoras, antes de começar a nossa análise, não se esqueça de compartilhar o nosso canal com seus colegas e amigos. Iniciamos agora a nossa análise. Nesse primeiro gráfico, nós temos os preços de fechamento diário da Bitcoin cotada em Tether na Exchange OKEx. Os preços estão enquadrados em canais segundo nosso software Wild Horses melhor representa o seu comportamento. E nós tivemos um movimento brusco de alta, parecia que ele ia seguir, chegou a tocar nos 10.500, mas depois infelizmente ele retornou. Ficou um pouco oscilando aos 9K, depois logo abaixo e logo mais caímos. Então, nesses últimos dias, estamos 8K7, às vezes 8.650, 8.750, ao menos no dia de hoje foi assim. Qual é a nossa expectativa? Teremos mais um movimento brusco. Então, dentro da lógica recente, assumindo que a dinâmica que está governando os preços se mantenha, nós acreditamos que a gente deve ter um intervalo entre o último movimento brusco e o próximo, tal qual no anterior e o antes dele. Então, devemos ficar em torno de 30 dias entre dois movimentos bruscos, e desta forma a gente tem mais 2 semanas para aguentar no patamar atual, provavelmente com alguma oscilação para cima, testando os 9K, depois recuando de novo até os 8K7, 8K8 e assim se manter dentro de um nível médio de 8K9, que nem anteriormente nós estávamos com um nível médio ali na casa dos 8K, 8K5. Então, o que a gente enxerga? A gente enxerga mais 2 semanas oscilando nessa faixa, sempre abaixo dos 9K, preferencialmente acima dos 8K6, centrado então dentro dessa faixa, e aí após 2 semanas a seguir a gente deve ter mais um movimento brusco, caso esse padrão aqui se mantenha, seja razoável essa estimativa. Falando em estimativa, a nossa expectativa para o final do dia de hoje, nós temos uma visita aos 8K7, a gente tem uma expectativa de recuo, como vocês podem ver aqui no gráfico. Então, dentro da nossa predição, a gente não deve ficar acima dos 8K850, ou seja, 8.850. Nossa margem de erro abaixo de 2%, 67% do que os preços têm variado de um dia para o outro. A gente pode ver a nossa margem ela melhorou à medida que os movimentos bruscos se excluem, porque aí a gente tem um erro bastante grande em valores percentuais. Outro ativo que a gente preparou para vocês, a gente tem aqui a Litecoin que fez o rompimento da linha dos 60, a gente disse que isso ia acontecer, ela rompeu, testou novamente os 60, mas agora por cima, o 60 como suporte, e ela conseguiu se destacar mesmo sem uma alta expressiva da Bitcoin nesse período. Então, esse último movimento ele serviu para fazer o rompimento dos 60 e agora a gente vê esse canal ascendente aqui não como circunstancial, mas como efetivo. Talvez a inclinação dele seja um pouco menor, mas a gente acredita que a gente deve continuar com esse momento altista. Basta que a Bitcoin não caia para que as alts, em especial as mais negociadas, aquelas que vão ter volume primeiro, que estão depreciadas em relação aos seus valores anteriores à queda, devam recuperar pelo menos parte desse valor. A gente já vem comentando isso há mais tempo, essa continua sendo a nossa impressão. E aí, expectativa para o final do dia de hoje, sei que já está um pouco tarde, mas é sempre bom dar uma olhada, na casa dos 62, ou seja, a gente está vendo essa manutenção dos preços acima dos 60. A gente comentou na análise de ontem, nós vemos a Litecoin rumando aos 76, 96, 120, mas a passagem acima dos 76 vai depender de uma passagem da Bitcoin acima dos 10K. Isso pode demorar um pouco. A tendência semanal segue de alta, porém uma alta não muito expressiva, o que contribui para uma longevidade da tendência, porém não se reflete tão cedo em elasticidade nos preços. O último ativo que nós temos para vocês é Bitcoin Cash. Bitcoin Cash é uma máquina de subir, ela se recuperou de uma queda aos 280, retornou então e agora ela está testando, aliás abaixo dos 280 e agora ela está testando os 320, ela fez um teste recente aos 280 mais uma vez que ela rompeu para cima, caiu,
manteve os 280 e agora ela sobe. A gente vê ela testando os 320. Nós não vemos ela rompendo os 320 sem que nós tenhamos um sinal claro de ascensão da Bitcoin. Então a Bitcoin deve estar pelo menos acima dos 9K na nossa impressão para que a Bitcoin Cash prima, né, da Bitcoin tenha capacidade de romper os 320. Por que a gente diz prima? Porque a Bitcoin Cash e a Litecoin tem uma estrutura muito parecida com a da Bitcoin. Tá? Inclusive são forks dessa, então daí vem essa semelhança. E aí, por último, não menos importante, nossa expectativa aí para o final do dia de hoje, aí na casa dos 280, no intervalo aí que fica logo abaixo dos 300, então a gente não vê rompendo os 300 nesse momento. Os preços estão praticamente dentro de uma trading range, então a gente tem que observar isso. Então, nossa expectativa, tendência de alta, se permanece a expectativa de mais movimentos bruscos. Vocês podem ver que o volume ele vem em burst, ele acontece em períodos reduzidos de tempo, um volume muito grande, depois o volume cai. E aí os preços ficam se mantendo dentro do nível, com alguma oscilação dentro dessa faixa, até que venha um outro movimento. Então, nós acreditamos que a gente tem mais 2 semanas aí de repouso dentro dessa faixa atual. Então, muita atenção quando os preços estão dentro de um trading range. Em geral, alguns traders recomendam que a gente acompanha e valoriza, vende-se o topo, compra-se o fundo, tá? Claro, sempre com stops curtos, não muito distantes. Caso o movimento reverta ou dê seguimento àquela movimentação, vocês são estopados e vocês podem então fazer a posição contrária e surfar com a onda. Em geral, a tendência ela conecta 2 trading ranges. Tinha uma região onde a Express ficava oscilando num nível e outra que eles passarão a oscilar, e a conexão entre elas é uma tendência de menor prazo, e dentro do intervalo maior de tempo tu consegue enxergar esse movimento maior. Então, por isso a gente está fazendo a observação da tendência semanal. Até agora a gente não viu indicativo de tendência baixista no gráfico semanal. Muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela audiência. Até a nosso próximo episódio. Amanhã, tudo dando certo, Ethereum, EOS e EOS cotado em Ethereum. Não se esqueça de compartilhar nosso canal com colegas e amigos. Nós agradecemos. Até a próxima. Tchau.